Agora começou. Então, pessoal, boa tarde. Vamos para a nossa terceira aula, então, de sistemas operacionais. O nosso quiz acabou hoje? Não, acabou na sexta-feira, né? Assim que acabar a aula aqui, então, eu já começo a fazer a correção dele, tá? Então, deixa eu começar a compartilhar aqui minha guia, para a gente poder falar um pouquinho sobre a aula de hoje. Então, vamos nós. Deixa eu voltar para SO. Eu estava colocando cadastração de alunos. Pronto. Então, a nossa aula de hoje é sobre conceitos de hardware. Né? É um conteúdo bem tranquilo. Está também aqui compartilhado já. São poucos slides, 26, né? É um conteúdo bem tranquilo, então dá para a gente ir conversando e entendendo bem essa parte aqui do conteúdo. Deixa eu só confirmar que eu confesso que eu estou na dúvida para quando que era o quiz. Eu acho que acabou na sexta-feira, né? Pronto, foi encerrado na sexta-feira, então tranquilo. Eu já faço, acabando a aula aqui, eu começo a avaliação deles, então. Então vamos nós, vamos para o conteúdo, tá? Eu, de novo, estou numa aba vendo só a apresentação, então se alguém tiver alguma pergunta, pode fazer, tá? Se alguém escrever algo no chat e eu não conseguir ver, por favor, me avisem aí para eu poder saber. Professor, Pode falar. Quanto à questão, acho que foi a questão 5 no quiz, eu acho que tem algum problema com ela, porque tem algumas alternativas lá, que é para marcar, se eu não me engano, designar, né, qual é o melhor se encaixa a definição. Eu Tá, acho que tem algumas coisas erradas lá. tá. Não, eu já anotei aqui. Eu tenho várias coisas para avaliar nesse quiz aqui e na minha outra disciplina também. Tá? Nesse aqui só é a questão 5, no outro lá eu tenho questões a 5, a 9 e a 10 que o pessoal estava nas dúvidas lá. Mas pode deixar, já anotei aqui para poder, quando acabar esse e acabar o outro, eu começar a fazer a revisão, tá? Pode deixar comigo. Vamos compartilhar essa guia. Pronto, vamos nós então. Então, para a gente fechar a primeira parte ali sobre fechar não, assim, quase acabar ali aquela parte inicial sobre introdução aos sistemas operacionais, a gente precisa entender um pouquinho dos conceitos do hardware, né? A gente já viu que o SO ele faz o meio de campo, né? Ele intermedia o software, a aplicação, o programa com o hardware, então ele precisa conhecer um pouco do hardware, né? Não dá para o SO ser montado o mais genérico possível para funcionar em tudo que é lugar, porque senão ele seria um código muito grande. Então, o SO ele é meio que montado um pouco em definição de como é que o hardware, de como é que o hardware existe, como é que ele funciona. Então, a função do nosso conteúdo de hoje é isso, é mostrar esses conceitos que são aplicados de hardware, que são aplicados ao correto funcionamento do sistema operacional. Então, a primeira coisa que eu acho que os senhores conhecem, porque por serem alunos de engenharia da computação, é a boa e velha famosa arquitetura de von Neumann, né? Foi o von Neumann, não sei se era físico ou matemático alemão, que montou a primeira arquitetura que deu a ideia de como é que seria um computador moderno, digamos assim. Tá? Então, é o von Neumann que criou a ideia de que um programa, né, o nosso processo lá, o nosso programa ele tem que ser armazenado em algum canto para que ele consiga ser executado. Né? Então, quanto mais perto da memória ele estiver armazenado, menos tempo ele vai gastar para ser colocado em execução. Então, assim, o von Neumann é o cara que pensou nisso lá nos anos 40. Né? A gente viu naquela parte de histórico ali que máquinas com spoofing são ali da terceira geração 1965, né? Então tem 25 anos aí que o cara propôs até o negócio de fato ser implementado. Então, assim, o que o von Neumann, quando pensou, né, como é que ele imaginou que seria um computador, o que ele assim, visualizou que deveria ter? Primeiro, uma memória principal para poder armazenar o nosso processo, o nosso programa em execução. Então, essa memória principal ela vai armazenar tanto dados quanto as instruções. Né? Tem o programa em si, quanto os dados que ele vai precisar fazer a manipulação. Lá na nossa CPU, né, tem que ter uma unidade lógica aritmética para poder fazer toda aquela parte de operações lógicas e matemáticas.
né? Então, a minha CPU precisa de um elemento, de um componente que faça operações, que é a nossa ULA. Ela também tem que ter uma unidade de controle que é responsável por saber o que está em memória, o que não está em memória, qual é o endereço, coloca em memória, tira de memória. Então, eu tenho uma unidade de controle que controla, meio que controla a execução daquilo que está sendo carregado em memória, né? Lembrando que memória é lá o nosso recurso, que é bastante finito. Tem que ter ali entrada e saída de dados, né, que são gerenciados por essa unidade também de controle, e a máquina ela vai precisar de barramentos, né, barramentos para que se trafeguem a informação que é necessária. Então, tem um barramento onde só se trafega instruções e dados, né, então tem um barramento onde o programa ele é enviado, onde ele é transferido da memória para a CPU e da CPU para a memória, né? Tem um barramento de endereço, onde só se trafega endereço. Então, assim, eu quero acessar um conteúdo que está na memória, qual é o endereço? Então, esse endereço ele é enviado via barramento de endereço. E eu tenho um barramento de controle, que é o barramento onde se enviam funções, solicitações, requisições para controlar dispositivos, fazer transferência de alguma coisa. Então, a máquina ela foi bolada com esse intuito, né? A grosso modo, a máquina de von Neumann é mais ou menos isso aqui, tá? Bem a grosso modo. Temos uma unidade de controle, temos uma CPU, né? Que está aqui bonitinha. É a CPU que interage com a memória, né? Tem material já, dispositivos de saída, né? Para você poder estar ali pensando no teu conteúdo, e aqueles de entrada. E essas setas aqui seriam os nossos barramentos, que é onde a gente consegue fazer um barramento de controle, um barramento de dados, né, e um barramento de dado de instrução. Tá? Deixando o negócio mais organizadinho, assim é um computador moderno. Né? Nós temos o barramento de controle, nós temos o barramento para endereçamento e temos o barramento de dados. Aí o que nós temos agora de maquinário de fato? Temos o nosso bom e velho processador, a nossa CPU. Nós temos a nossa MMU, é uma unidade para gerenciamento da memória, e só é essa unidade que fala com a memória. Ninguém mais no computador moderno fala com a memória, além da MMU. Temos as nossas controladoras, né, o nosso hardware de fato ali, né, que aí a controladora de USB ela vai controlar mouse, teclado, fone, tudo aquilo que está utilizando USB, pendrive, armazenamento. Controladora de vídeo, que está ali com a parte de monitor, né, controlador de disco para controlar os nossos HDs, controlador de rede e assim vai. Né? Então, a gente vai ter aí uma grande quantidade de controladores a princípio, né, e o processador e a MMU. Aí, o processador, ele recebe e transfere dados via barramento de dados, ele transfere e recebe, né, envia e recebe comandos através do barramento de controle. E o processador, ele só solicita, ele só envia, pede acesso a um determinado endereço. Né? Então, o processador precisa acessar um espaço em memória para buscar um conteúdo. Então, ele faz a requisição aqui desse conteúdo, barramento de endereço. Esse barramento, a MMU recebe essa requisição, porque é com ela, né? É ela que faz o acesso à memória, então ela pede um conteúdo que eu quero ler, um conteúdo na área tal, está aqui o conteúdo que você está lendo. E aí a MMU coloca esse conteúdo no barramento de dados. Tá? Não é uma comunicação direta MMU com o processador, ela joga esse negócio para o barramento de dados. Tá? E a MMU, ela também fala, né, também recebe e envia requisições, solicitações do barramento de controle. Então, o negócio meio que se repete. Tá? Essa é a ideia da máquina de von Neumann, que é a arquitetura básica do computador. Se vocês forem abrir o livro do Mazziero, tem a mesma figura, mas a figura que está lá hoje é muito mais bonitinha, colorida, tá? Mas passa essa mesma ideia de como é que funciona, né, a máquina, o modelo de von Neumann, que é a base do nosso computador moderno aí. Tudo bem?
O processador, volta para aquela coisa, né? O processador é o núcleo do sistema de computação. É ele que vai ler as instruções, que vai ler os dados que estão vindo da memória ou que estão vindo dos periféricos, que vai processar aquele negócio todo e vai devolver aquilo para a memória ou vai devolver aquilo para os periféricos, tá? Então, não tem muito o que fazer. O processador é o cara principal. Dentro do processador, a gente vai ter lá a nossa unidade lógico-aritmética, 1, 2, depende do processador. Vai ter ali a unidade de controle, tudo está dentro do processador, digamos assim. Né? O cache ali, alguns caches ficam no processador, alguns caches vão ficar fora. Então, assim, o processador é o nosso cara, né? Ele é o cara principal. Sem o processador, a gente não vai ter máquina funcionando e o modelo imaginado por von Neumann cai por terra. Depois dele, nós temos os barramentos. Né? A gente viu que são 3 barramentos aí. Nós temos o barramento de endereço. Então, toda e qualquer informação sobre endereçamento, memória, dispositivos, né? Eu quero acessar o dispositivo tal, endereço tal. Eu quero acessar a posição de memória A, B, C, D. Está aqui o endereçamento. É trafegado via barramento de endereços. Controle. Eu preciso gravar um conteúdo, ler um conteúdo, executar um conteúdo. Esse pedido ele é feito via barramento de controle. Né? E já o barramento de dados alguém solicitou um endereço ou solicitou um controle, solicitou uma operação, o resultado dessa solicitação é enviado pelo barramento de dados. Então, dados que são instruções, conteúdo mesmo que o aplicativo precisa processar ou endereços, né, eles são enviados por ali. Tá bom? Outro elemento da unidade, da máquina de von Neumann é a unidade de gerência de memória, que eu falei que era MMU, né? Memory Management Unit. Então, é um controlador, né, específico que faz o controle de acesso à memória. De fato, embora a gente tenha a impressão de que o processador fala com a memória, não fala. Quem fala com a memória é a MMU. Por quê? Ele é um hardware específico, né, criado para manipulação de endereço. Então, a MMU tem um monte de funções ali ligadas ao gerenciamento do espaço da memória. Então, quando eu tenho que acessar a memória, todo mundo vai falar com a MMU. E só é ela que tem ali o caminho para falar com a memória de fato. Então, quando eu solicito o endereço, quando eu preciso colocar um conteúdo em memória, remover um conteúdo em memória, organizar os conteúdos em memória, isso é tudo função da MMU. Tá? É ela que, de fato, faz todo esse trabalho aí, não é o processador. O processador só faz a requisição e quem, de fato, mete a mão na massa é a MMU. Os controladores, né, são ali os circuitos, é o hardware, de fato, né, que está lá o nosso periférico. A gente sabe que o nosso hardware, o nosso periférico, nosso dispositivo, ele vai ter um driver lá no sistema operacional, mas no hardware mesmo, na CPU, né, na máquina lá, eu tenho um controlador. Ele está instalado, ele pode estar na placa-mãe, eu posso ter na placa-mãe um controlador de USB, um controlador de vídeo, não. Eu quero na minha máquina uma placa de vídeo com uns 8 GB, então eu vou colocar uma controladora, uma placa específica para esse hardware. Essa placa é o meu controlador. Tá? Então, todo dispositivo ele acaba tendo um controlador. Hoje em dia, devido ao tipo de entrada, né, USB, então tem um controlador USB que pega tudo, impressora, teclado, mouse, fone, sei lá, o que pensar. Eu tenho um de vídeo, eu tenho um de som e assim vai. Tá? O ponto é que toda vez que esses caras eles são instalados na máquina, né, ou quando a máquina ela é ligada, esses caras eles recebem um endereço de acesso. Tá? Então, tem uma faixa que foi definida para que todo dispositivo de um computador ele tenha um endereço já conhecido. Para você não ficar procurando, onde é que está a impressora? Pô, não sei. E a memória é muito grande. Não. Então, se definiu que cada dispositivo, cada tipo de dispositivo, ele tem uma faixa de endereço padrão. Então, um teclado, ele só pode ficar no endereço 0060 até o 006F. Então, eu procuro por um teclado, ele tem que estar nessa faixa de endereçamento. Procuro por um barramento do disco primário, está lá. O barramento do disco secundário,
uma porta serial, uma porta USB e assim vai. Tá? De novo, o livro do Mazieiro tem uma relação bem maior de dispositivos lá mais modernos, atuais e a sua faixa de endereçamento. Mas a ideia é essa, cada tipo de dispositivo, cada tipo de controlador, ele tem que ser encontrado nessa faixa de endereço que foi definido para ele. E aí, assim, a comunicação é muito mais fácil do que ficar perguntando, procurando qual seria a faixa do teclado, do mouse, do vídeo. Isso não acontece mais. Senhores, tranquilos aí? Acho que é bem inicial esse conteúdo mesmo, é só para mostrar como é que a máquina está organizada e como é que o computador como é que o SO se comporta para falar com essa máquina. Tá bom? Então vamos continuar com a ideia de interrupções. Eu acho que isso tem muito a ver com a aula passada, quando a gente estava falando um pouquinho sobre o processo e mostrando como é que o negócio funciona, né? Onde a gente tem a impressão de que somente o nosso programa está em execução, né? Mas de fato tem um monte de coisa acontecendo. Então, as interrupções é que são o carro-chefe para que isso de fato aconteça. Deixa eu voltar para a apresentação. O que é uma interrupção, então? A interrupção ela acontece toda vez que um controlador, né, de um dispositivo, de um periférico lá, que antigamente era periférico, agora é dispositivo, ele precisa enviar, né, uma informação ao processador. Então, quando ele precisa enviar uma informação ao processador, ele é obrigado a fazer uma coisa. Ele pode esperar que o processador consulte. Eu vou ficar aqui esperando que o processador diga que ele quer falar comigo. Enquanto ele não quiser falar comigo, né, aquela informação que eu acho que é relevante para ele, eu vou ficar segurando aqui. Problema para esse negócio acontecer na prática. Primeiro que os dispositivos, né, os controladores, eles não têm memórias enormes. Né? Eles têm memórias reduzidas, mesmo para controle de fluxo. Né? Para poder fazer ali, tem um buffer ali para você poder armazenar um conteúdo ou outro. Né? Outro problema, o processador pode estar fazendo algo tão relevante, né, que ele jamais está preocupado com os dispositivos. Né? Ele está executando operações aritméticas que ele não está nem aí para o que está acontecendo no teclado, no mouse, no vídeo. Né? Então, a solução que se criou e que é empregada até hoje é toda vez que o controlador do dispositivo tem que enviar uma informação ao processador, ele faz uma requisição de interrupção. Ele gera uma interrupção, ele vai lá no barramento de controle e diz, ó, eu, teclado, tenho alguém pressionando as minhas teclas aqui. Então, ele gera essa interrupção essa requisição de interrupção. Né? O famoso IRQ, para quem conhece isso lá, Interrupt Request. Né? Então, ele precisa gerar uma interrupção. Então, para ter noção, toda vez que você você aperta uma tecla no teclado, uma requisição, né, uma interrupção de requisição é gerada. Uma IRQ é enviada no barramento de controle. Então, você está digitando ali a 200 caracteres por minuto, você gerou 200 conexões. O seu mouse, mudando de posição na tela, gera requisições. A sua placa de rede recebendo tráfego gera requisições. E assim vai. Né? Os vários dispositivos que fazem parte de um computador que estão precisando enviar algum tipo de conteúdo vão sempre gerar requisições. Aí, professor, mas espera aí. Se todo mundo gera requisição, esse negócio é uma salada de fruta, né? Ninguém faz mais nada a não ser gerenciar a requisição. Seria verdade, se tudo não fosse muito, mas muito rápido, né? Então, assim, basicamente o controlador do dispositivo gerou a requisição, esse negócio é enviado no barramento de controle, chegou lá no nosso bom e velho processador, o processador ele interrompe o que ele está fazendo. Né? Ele tem uma requisição agora que é um tratamento de interrupções, digamos assim. Né? Então, ele sabe que ele precisa tratar aquele negócio. Só que, via de regra,
os tratamentos são extremamente rápidos e velozes. O cara não vai ficar assim, poxa, o teclado está me avisando que o usuário pressionou a tecla A. E agora, o que eu faço? Não. Ele já tem um espaço, um vetor na memória, onde ele sabe como tratar cada requisição. Ah, é o teclado? Eu vou acionar essa ação aqui. É o mouse? Eu vou acionar essa ação aqui. Então, tem rotinas preparadas já, que o computador já deixou em memória, que é fácil de acessar, é rápido de acessar, e que ele só dispara para ela e, a partir dali, uma outra ação é tomada e o processador volta a trabalhar naquilo que estava fazendo. Então, ele disparou uma rotina que vai executar o tratamento daquela interrupção e ele volta a trabalhar. Né? Ele não vai esperar tudo aquilo acontecer, porque senão ele não faria nada. Né? Ele só dispara, pede para alguém tratar, fulano, vai lá, é contigo. Teclado é contigo, vai lá, resolve. Mouse é contigo, vai lá, resolve. Vídeo é contigo, vai lá, resolve. E ele continua a processar aqui. Tá? Então, esse negócio acontece. Né? A rotina ela é executada, mas assim, execuções de hardware são tão rápidas que, de fato, ela executa a rotina, manda alguém tomar conta, quando ela já mandou, o negócio foi resolvido. E aí o processador continua a operar. Tem essa figurinha que é muito legal de entender como é que funciona uma interrupção. Então, a gente tem um programa em execução aqui, ó. Essa linha tortuosa aí, que é a número 1. O programa em execução é o nosso processo, nossa tarefa, né? Que fica em memória. Então, ele está lá. No meio aqui da sua execução, né? Estava executando bem aqui, aí chegou um pacote de rede. E agora? O que a gente faz? A controladora de redes, opa, chegou aqui um pacote aqui na de rede, então eu vou colocar esse negócio aqui, ó. Barramento de controle. Chegou uma informação aqui. Beleza. Barramento de controle está aqui. A informação, então, esse pedido de manipulação é enviado para o processador, né, via barramento de controle. Ele está aqui só ouvindo, aí ele diz assim, então tá, então eu vou pedir para a gente interromper aqui o processamento daquilo que está em execução, né, do nosso processo, para tratar esse negócio. Então, assim, se interrompe aqui a execução do nosso processo e dá uma segurada e vamos, então, acionar um tratamento de rotina. Controlador de rede se é controlador de rede, então vamos acionar o tratamento de rotina de interrupção para o controlador de rede. Beleza. Ele vai executar a operação 5 aqui, que é buscar um conteúdo buscar um conteúdo que foi disponibilizado no barramento de dados. Né? Então, a controladora de rede disparou aqui e jogou aquele conteúdo para o barramento de dados. Não, beleza, então vou colocar aqui o conteúdo. A NMU vai lá, busca aquele conteúdo que estava no barramento de dados, joga esse negócio para a memória e diz, opa, já fiz a minha parte, o conteúdo está salvo, vamos embora lá. E aí a execução é retomada. Tá? Então, é muito rápido. Né? Embora pareça que o negócio vai demorar, que eu tenho que acionar o tratamento da interrupção, eu preciso buscar um conteúdo no barramento de dados, no barramento de controle, no barramento de endereço, depende lá, é tudo muito rápido e é instantâneo, é clock. Né? É ciclo de clock, é muito rápido esse negócio. O usuário não percebe, a execução que ele está fazendo não é interrompida, vamos chamar assim, né? Não tem nada que acabou, travou a máquina, não. Não trava por causa disso. Então, toda e qualquer informação que chegue, que o dispositivo precise avisar algo ao processador, esse processo aqui acontece. Esse negócio acontece, sei lá, centenas de vezes, né, num minuto, milhares de vezes no minuto, e assim vai. Tá sempre acontecendo interrupção lá embaixo e a gente nem percebe que isso está acontecendo. Tranquilos aí? Então vamos nós. Sim, professor. Pode falar. Não, tranquilo. Ah, tá. Meu WhatsApp tá pegando fogo aqui. Eu tô uns 20 falando comigo e eu dando aula e só vai morrer aí esperando. Então, tipicamente o que acontece
cada requisição que é recebida, ela é tratada, né? Tem uma rotina de tratamento para ela. Então, eu preciso tratar aquela minha execução. Aí, como é que a gente vai, então, fazer para tratar, né, essas centenas, milhares que a gente recebe durante a execução ali? Pode ser por segundo, né? Via de regra, não, mas pode ser que, de fato, tenha algo acontecendo que faça com que a gente receba milhares de requisições aí em 1 segundo, 2, 5 segundos. E aí, como é que a gente trata? Então, a primeira coisa que os caras pensaram é: o tratamento, ele não pode ser algo do tipo, execute tudo aquilo que é necessário e aí depois volte. Você já imaginou? Ah, recebi um pacote de rede, faz o quê? Verifica isso, verifica aquilo, salve em disco. Meu amigo, era 1 segundo para interromper a execução do processo, do programa, 5 segundos para resolver aquele negócio, volta, aí chegou o próximo. Então, assim, ninguém ia trabalhar. Então, as rotinas para tratar interrupções, elas são super pequenas e elas fazem o mínimo necessário, né? Ou ela, de fato, resolve, ou ela manda alguém resolver, né? Então, é assim que o negócio tem que ser feito. Então, ó, você imagina que eu tenho mais ou menos isso aqui, ó. Um hardware ou um software faz uma interrupção. Eu não falei ainda, porque tá um pouquinho mais para baixo. Um software também pode pedir uma interrupção, tá? Não é só um hardware via um controlador. Um software pode pedir também. Então, toda vez que é percebida uma interrupção, né, que se percebe que tem uma interrupção foi gerada, o processador ele gera ali um sinal de interrupção, né, um INTR, e esse INTR ele vai gerar o número de fato da interrupção, tá? Então, assim, se perceber que tem uma requisição, uma interrupção chegando para mim, eu gero um sinal de interrupção e eu gero um número para essa minha interrupção. Consequentemente, percebi que tem uma interrupção, o meu processador diz assim, opa, eu vou parar rapidinho ali o que está acontecendo. Eu vou parar, então, o meu processo. Eu vou suspender o meu processo. Eu vou tirar ele de execução, porque eu preciso tratar essa interrupção. E aí eu gero agora um outro sinal de interrupção, que é o de interrupção A. Eu preciso, já que eu vou parar a execução do meu processo, eu tenho que salvar aquilo que eu estava manipulando. Então, se eu estava somando 1 mais 1, eu preciso pegar aquela soma e salvar. E aí eu vou salvar isso no endereço de memória que tem um endereço que foi criado somente para isso. Né? Então, o que eu estava executando, eu suspendo, eu salvo esse contexto, né, todo esse conteúdo, num endereço de memória que está vinculado à minha interrupção. Aí, o processador executa aquela rotina de interrupção, que é curta, que é faz isso, repassa para fulano, faz tal coisa, acabou-se. Não é ele, me dá isso aqui, deixa eu somar. Não, é muito rápido. E na hora que ele executa a interrupção, ele já diz assim, ó, me manda de volta ao contexto. Eu acabei de interromper um processo, salvei tudo dele e salvei na posição de memória ABC. Me devolve o conteúdo da memória que está lá no endereço ABC, e aí ele volta à execução do processo que ele suspendeu aqui normalmente. Tá? Então, não é, né, o tratamento de interrupção não é algo demorado, é super rápido. Então, gera um sinal de interrupção, paro quem está em execução, salvo todos os dados dele, salvo em memória, mas no endereço que eu já tenho ele aqui em mãos, executo a minha rotina rapidamente, uma única ação, delego para alguém, né? Recupero esse contexto que eu acabei de salvar e retorno à execução do processo. Tá? Então, toda vez que algo acontece, isso aqui é feito. Mas é, de fato, muito, muito, muito rápido. Tá? Aí, o que acontece quando a interrupção ela chega lá no processador e ele já está tratando, por exemplo, uma outra interrupção. Né? Então, a primeira coisa que se percebeu é que eles precisavam distinguir interrupções. Né? Então, como é que ele vai tratar uma interrupção se tem outra já sendo tratada e eu não sei qual é o endereço? Então, toda interrupção ela tem um identificador.
né? Um número dessa interrupção que tem no mínimo 8 bits. Então, você consegue tratar aí 255 interrupções ao mesmo tempo, digamos assim, né? Simultaneamente. Como cada interrupção vai precisar de um tratamento diferente, né? Ficou muito interessante os caras criarem a solução do vetor de interrupções. Então, eu tenho um vetor de interrupções onde cada entrada desse meu vetor é um tipo de tratamento de interrupção voltada àquela que eu recebi. Então, assim, eu tenho um vetorzinho bonitinho na entrada 5, que corresponde ali ao endereço de memória 3C20H, ele quer dizer que ela é a rotina de tratamento para interrupção número 5. Né? Que esse tratamento ele se inicia a partir do endereço de memória 3C20H. Então, os caras criaram um vetor de interrupções aqui, ó, para que a gente saiba como tratar. Então, esse aqui é um exemplo muito clássico, né? É o vetor de interrupções do Pentium. Olha como o negócio é velho, hein? Lá do processador Pentium, lá nos anos 90. Né? Então, eu tenho várias interrupções aqui e eu tenho já o espaço para cada uma delas. Então, a interrupção 0, né? Está no endereço de memória ABC, aí o endereço de memória ele variava de cada computador, tá? Na forma como o negócio vai ser escalonado, ele tratava divisões, erros de divisões. Já o IRQ1, qualquer erro excepcional. E assim o negócio ia. Então, ele tinha uma série de interrupções aqui para tratar. Né? E ele já sabia o que fazer. A interrupção do tipo 6, então vai lá para a região de memória e executa isso aqui. É do tipo 14, vai lá e executa isso aqui. É do tipo 17, vai lá e executa isso aqui. Então, tratar interrupções ficou muito mais fácil com essa ideia do nosso vetor de interrupções aí. E aí também acontece, né? A gente já viu que a interrupção ela começou ali com hardware, mas também acontece do processador gerar interrupções. Tá? O processador pode estar executando uma ação e ele percebeu que tem algo errado, então ele também gera uma interrupção para dizer assim, opa, tem algo errado. Né? Essa interrupção, já que ela é gerada pelo processador, ela é meio que vista como uma exceção. Então, assim, uma instrução ilegal, divisão por zero, né? São coisas que o processador percebe e ele é obrigado a parar. Se ele continuar, o negócio vai ser pior. Então, ele diz, opa, vou gerar uma interrupção aqui porque tem algo errado. Né? O cara quer fazer uma divisão por zero, isso vai dar chabu, então eu mesmo vou levantar a minha mão aqui e vou dizer que vou parar, porque senão algo vai dar errado. Então, além do hardware, o processador também, além dos dispositivos, o processador também consegue fazer uma interrupção para poder evitar um problema no futuro. O que nós temos aqui? Aqui vai falar de proteção ao núcleo, que já é a parte final do conteúdo, e fala também da interrupção por software, que é chamado de trap, né, ou armadilha. Para que tem a ideia de proteção de núcleo? A gente já entendeu como é que a máquina está organizada, tem memória, tem processador, tem controladores e tem os barramentos. Né? A gente entendeu como é que uma informação ela é repassada do controlador para o processador e vice-versa, né, com a ideia da interrupção. Agora tem a ideia de proteção do núcleo. Né? O núcleo do sistema operacional ele não pode ficar exposto para todo mundo. Não é todo e qualquer usuário que vai poder acessar o conteúdo. Então, se criou no sistema operacional um conceito de proteção do núcleo. Eu preciso, então, garantir que nem tudo é acessível para todo mundo. Então, o núcleo do sistema operacional e os drivers que estão ali instalados, eles têm total acesso ao hardware. Já um utilitário, um aplicativo, um software, não. Né? Eu não posso permitir, por exemplo, que o aplicativo tenha acesso ao driver de rede, que o aplicativo acesse a memória. Não funciona assim. Que o aplicativo consiga apagar uma faixa do disco rígido. Não é por aí. Tá? Então, para garantir essa separação, né, esse controle mesmo aí, né, se criou essa ideia de proteção do núcleo. Então, a ideia basicamente foi, vamos criar privilégios. Né? Então, assim, eu tenho privilégios que permitem hardware,
processador, memória, barará, de fazerem certas execuções. Tá? E o menor privilégio é dado aos aplicativos, aos utilitários, aos programas. Então, via de regra, qualquer SO moderno, qualquer processador moderno, ele já tem por si só pelo menos 2 níveis de controle de execução, de privilégio. Quer dizer assim, olha, ou tem um controle para o núcleo, eu tenho um controle para o resto. Pronto, é a forma mais básica. Tá? Ele pode ter outros níveis, mas basicamente assim, ó, isso aqui é núcleo, é SO, e isso aqui é programa, é usuário. Então, eu tenho 2 níveis de separação aí. Esses controles, né, esses privilégios, eles são controlados por registradores ou flags que ficam ali dentro do processador. Então, é o processador que mantém esse negócio funcionando, né, que sabe o que está acontecendo. Exemplo, o Pentium, de novo, o bom e velho Pentium, ele tinha 4 níveis de privilégio, sendo que o nível 0 era o mais privilegiado, que era atribuído ao núcleo. Então, ele é de 0 a 3, 0, 1, 2 e 3. Tá? Aí hoje varia muito de como é que o processador está organizado, né, em relação aos privilégios e como é que o SO vai. Então, os SOs mais tradicionais, né, eles usam só os níveis extremos. Ou você tem o 0 ou o 3. Né? Não é interessante você ter níveis intermediários. Para que eu vou me quebrar a cabeça aqui para dizer assim, olha, o aplicativo fulano de tal, como ele manipula, ele tem o nível 2. Ah, o outro fulano tem nível 1. Não, é muito mais só. Se for do hardware, do processador, é 0. Se for de software, é 3. Pronto. Né? Acaba sendo mais eficiente do que ficar criando, atribuindo valores intermediários para tentar fazer a proteção do núcleo. Então, a proteção do núcleo, né, o nível 0 ali, chamada de proteção do nível supervisor, sistema, monitor, né, ou então kernel space, que é muito comum para Unix e para Linux. Né? Então, só se executa, só tem códigos executando com esse nível de proteção se eles tiverem ligação com o processador ou com áreas de memória. Tá? Então, assim, como ele tem nível 0, ele é o cara mais importante, ele está ligado ao processador e áreas de memória. Então, assim, tudo que eles pedirem é executado. Né? Eles são os caras mais importantes, tá? Então, proteção de núcleo, no nível de núcleo, é isso. E automaticamente, se ligou a máquina, o processador ele já está operando no nível 0. Ele já está operando com proteção de núcleo. O processador nunca para de funcionar, nunca para de executar com a proteção de núcleo. Inicia assim e termina assim. Já a proteção do usuário é o contrário, né? Eu tenho ali algumas instruções, comandos que eu consigo executar. Não todos. É por isso que eu estou no nível mais baixo ali, no 3, no caso, que é o nível mais baixo de prioridade, de privilégio. Então, assim, operações para desligar a máquina, formatar, um exemplo, né? Formatar a máquina, elas não estão ali no nível do usuário. Você precisa virar um usuário diferenciado. Então, pegando no caso do Linux ali, você vira o root, né? Você pode fazer o route, fazer o reset, desligar a máquina, reiniciar a máquina, tá? Outra coisa é que você atuando no nível de usuário, a máquina ela tem restrições de hardware. Então, você não vai conseguir acessar tudo que você imagina. Você precisa falar com o SO para chegar lá. Memória é a mesma coisa. Tá? Então, os níveis de proteção garantem que o processador e a memória, da NMU, tem acesso total ao hardware e o usuário não. O acesso dele, os aplicativos que ele está utilizando, tem acesso restrito para isso. Para fechar, a parte de chamada de sistema, né? O que é uma chamada de sistema? Né? Então, assim, se eu tenho essa ideia de proteção, né? Agora eu tenho nível 0 e nível 3, chegou num ponto que eu agora, como nível 3, usuário, nível mais baixo, né? Embora esteja com 3, eu não vou conseguir acessar o hardware. Eu não tenho privilégio para isso. Como é que eu vou conseguir acessar a impressora se eu não tenho privilégio para isso?
como é que eu vou conseguir armazenar um conteúdo em disco se eu não tenho privilégio para isso? Aí se criou a ideia das chamadas de sistema. As chamadas de sistemas nada mais são do que operações, né, interfaces, APIs, vamos chamar assim, que nos permitem acessar, né, um conteúdo, um recurso de um nível mais baixo, de um nível mais privilegiado. Né? Então, assim, é como se eu tivesse ali na aplicação acessando uma API, uma interface de uma biblioteca. Né? A gente mostrou ali na aula passada de uma biblioteca. Então, essa biblioteca, como ela está interagindo com o SO, e ela tem uma função específica que é imprimir, por exemplo, aí ela vai ser executada no nível do núcleo, com nível 0. Então, essa API ali dentro, ela executa com 0, ela consegue chegar até o hardware. Esse mecanismo também é chamado de interrupção, só que ele é interrupção de software, ou trap, né? Armadilha, algo do tipo assim. Tá? Então, ela é uma interrupção voltada para software, né, excepcional ou especial, para garantir que o software consiga executar ou acessar hardware e recursos que ele não tem devido ao nível dele. Né? O nível de privilégio dele não permite que ele faça. Se não faz, ele não trabalharia nunca mais. Então, se criou essa ideia, né, de interrupção de software que permite agora que a gente consiga acessar. Então, assim, eu, no nível 3 aqui, superior, eu não consigo executar. Mas, em vez de eu ter todo o meu código funcional, eu vou pedir para usar a interface de uma biblioteca, do próprio kernel do sistema operacional, do núcleo. E aí, como eu tenho essa interface para acessar aquilo ali, e eu só estou enviando, né? Quando eu acesso, eu não estou fazendo grandes manipulações, estou enviando uma requisição. E aí, esse cara recebe a requisição e ele, como já está no nível do núcleo, ele consegue executar como sendo um cara de maior privilégio. Tá? Que mais que é interessante, né? Então, assim, toda vez que a gente faz a interrupção aí de software, né, ela acaba tendo esse negócio de chamada de sistema, né, system call, syscall, né, e aí, via de regra, elas são oferecidas através de bibliotecas do nosso sistema. Então, o sistema lá do SO, ele tem várias bibliotecas para os variados serviços. Eu tenho lá as minhas APIs, as minhas system calls, que permitem com que o aplicativo no nível do usuário consiga acessá-las, chamá-las, e aí elas são enviadas para baixo, chegam no nível do núcleo, e aí conseguem ser executadas. Para não dizer que eu estou mentindo, ó, aí já a figura mais atual do Mazieiro, bonitinha, né, coloridinha, segue aquele mesmo padrão de interrupção. Né? Então, eu tinha uma aplicação aqui executando, está aqui executando bonitinho, e chegou bem aqui, essa minha aplicação, é um software, ela precisa fazer uma operação de escrita, né? Ela precisa escrever algo no disco. Mas ela vai dizer assim, poxa, eu sou um código em C aqui que está fazendo soma de vetores. Eu não tenho permissão, meu privilégio é 3. E para escrever no disco, o privilégio é 0. E agora? Então, a gente vai fazer uso de uma system call. Eu vou chamar uma biblioteca do sistema operacional, vamos pensar em C, né? Que eu tenho ali a função write, que me permite escrever um conteúdo no disco, por exemplo. Opa, agora, se eu estou usando a função write, agora eu já não sou mais a aplicação, né? Não é mais a aplicação usando esse cara aí no nível do usuário. Né? Quando esse negócio de fato for ser executado, eu vou ser executado lá embaixo, no nível do núcleo. Então, eu tenho o processo aqui de entender que eu estou chamando a função write. A função write está ligada com uma chamada de uma biblioteca, uma função write, desculpa, na biblioteca. Ela está ligada com uma operação lá no núcleo chamada syswrite. Então, a minha operação ela funciona recebendo, eu sei qual é a chamada, que é write, recebo os parâmetros que eu preciso dela aí, e aí então eu saio para dizer assim, opa, eu vou então fazer uma chamada de sistema para que eu consiga executar a minha função de escrita. Né? Então, eu tenho
Lá no meu nível do núcleo agora, eu tenho um espaço, uma rotina de entrada, né, para tratar essa minha interrupção de software, essa minha chamada de sistema. Aí o cara vai dizer assim, ele quer escrever, né? Se ele quer escrever, a chamada que faz, a função de fato que faz a escrita é o syswrite. Legal, então eu vou repassar esse cara para o syswrite aqui, onde tem a implementação de fato desse conteúdo, dessa permissão de escrever o conteúdo como um todo. Na hora que ele executa a operação, né, primeiro, na hora que ele enviou a chamada de sistema para sua implementação, eu também tenho uma tabela, né, de interrupções aqui, só para tratar as interrupções de chamada de sistema. Tá? Então, fica registrado ali que eu estou agora fazendo uma interrupção, né, de chamada de sistema que veio lá de cima como write, mas que no final, aqui embaixo, o LSIs write. Né? Na hora que eu acabo de implementar isso aqui, eu retorno para a minha biblioteca, e a biblioteca continua a sua execução, né? Ela devolve a execução, após isso, à aplicação, tudo bonitinho. Aqui embaixo, quando a chamada executou no nível do núcleo, ele também agora diz assim, opa, processador, continua lá a operação daquela aplicação, porque está tudo ok. Já executei a minha parte. E aí o processador então diz, opa, vamos embora executar a operação, vamos continuar a execução da aplicação, que é o que está aqui, é o que está aqui. Tá? Então, tem todo um processo para execução de chamada de sistemas. Né? O código está executando no nível do usuário, faz uma chamada a uma função que ele sabe que ele não tem acesso, mas ele usa uma biblioteca que o sistema reconhece. A biblioteca ela é acionada, ela recebe os parâmetros. De fato, agora você faz uma chamada ao nível do usuário, faça uma syscall, né? Tem um elemento que recebe todas as entradas, faz uma verificação ou faz uma entrada numa tabela para o negócio ficar registrado, não ficar perdido no mundo, descobre qual é a rotina que vai tratar. Então, assim, já que está na tabela, é um syscall de escrita, a rotina é a syswrite. Encaminha para lá, a execução dessa rotina é feita. Uma vez que ela é feita, se retorna para a execução no nível do usuário e avisa ao processador, olha, continua com aquele processo que ele está acontecendo. Lembrando que na hora que ele parar aqui, ó, o processo ele é suspenso, tá? Lembra da interrupção lá? Era suspenso, salvo o contexto para poder tratar a interrupção. Acontece a mesma coisa aqui. Por isso que tem essa gestão de tarefa, de processos, que precisa avisar ao processador para ele colocar de novo em execução aquele processo lá. Senhores, era isso. Dúvidas aí? Eu falei que hoje era bem tranquilo. Não? Todos calados? Hoje o quórum foi excelente, né? Temos 13, 14 comigo. 13, 14 comigo não conta. De 20 e poucos, tudo bem. Tá cada vez melhor. Espero que esteja todo mundo vendo as aulas depois. Pessoal, dúvidas aí? Não? Por enquanto não, tá tranquilo aqui. Então tá. Hoje o conteúdo de fato era esse, era só para a gente finalizar essa parte inicial aí. Eu acho que eu fechei o conteúdo de conceitos. Eu já posso ir para a parte de processo. Mas eu vou confirmar e aí na próxima aula o material vai tá disponível já. Tá? Então, assim, eu vou começar a renderizar os vídeos da aula das 2 horas, dessa aula aqui. Enquanto ele fica renderizando lá, eu vou fazer a correção da atividade de vocês aqui e vou checar lá a questão número 5. Tá bom? Então, gente, eu vou encerrar por aqui, vou finalizar a nossa gravação, tá bom? E aí a gente volta a se encontrar